Glória a Deus. Se você puder, abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Livro de Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso de número 11. Efésios 4, a partir do verso número 11. Se o seu irmão não estiver com a Bíblia, deixe ele acompanhar junto com você. Essa noite eu quero falar com você uma mensagem cujo tema é a fé madura. A fé madura. Efésios 4, a partir do verso de número 11, a Bíblia diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, desejando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem maduro, perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Diga comigo assim, para quê? Só mais uma vez. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Feche seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por ter trazido cada um de nós aqui. Não viemos para cá para ouvir um homem, viemos para cá para ouvir a Tua voz. Viemos para cá para ouvir a Tua palavra, para sermos transformados. Pouco importa se é Paulo que plantou, se é Apolo que regou, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso, Pai, fala conosco essa noite, fala conosco. Nós estamos famintos para ouvir a Tua voz. Nós estamos com tanta fome de ouvir a Tua voz, que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. É bem interessante quando a gente olha para a epístola de Efésios e vê Paulo falando a uma igreja, a igreja que se reunia em Éfeso. E Paulo fala de uma diversidade de dons, e nesse texto, ele mostra claramente que esses dons têm propósito. Ele diz que é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Mas ele diz um para quê, e esse para quê fala de uma finalidade, fala de um propósito. Eu pedi para você repetir o para quê, porque ele é uma chave para nós aqui. O nosso para quê aqui mostra uma finalidade, um propósito claro de Deus. Quando a gente usa no nosso português a expressão para quê, a gente indica essa finalidade, esse propósito. Por exemplo, eu estou com o microfone aqui na frente, para que eu possa trazer a mensagem. Ou seja, o propósito, a finalidade de eu estar com esse microfone é para que eu possa falar a palavra. Agora repara que ele apresenta os 5 dons ministeriais e ele fala ao final disso o propósito desse aperfeiçoamento para o desempenho do serviço, a edificação do corpo de Cristo. O propósito, para que a finalidade é a seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Preste atenção nisso. Nosso amado pastor Márcio Valadão, tão precioso, com dom pastoral na vida dele, foi colocado para ajudar você e eu a não sermos mais meninos inconstantes. Um mestre como Luciano Subirá foi dado, já veio aqui na igreja tantas vezes, com a capacidade de se aprofundar na palavra de Deus, no ensino da verdade de Deus. Para quê, Drummond? Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes.
Repara que os dons ministeriais foram dados com um propósito para a igreja. E o propósito é fazer eu e você amadurecermos. É fazer eu e você crescermos espiritualmente. Amadurecermos. Termos uma fé madura. Tudo que está por detrás dos dons do ministério, irmãos, tem esse propósito. O pastor com a capacidade de aconselhar, de pregar, de exortar, de caminhar junto. O mestre com a capacidade de se aprofundar e ensinar a palavra. O profeta cheio de dons de revelação, fluindo de forma profética à igreja. O que Deus tinha em mente ao colocar tudo isso na igreja? Fazer a igreja amadurecer. Irmãos, dizer isso essa noite me dá uma clara certeza. E a clara certeza é a seguinte: amadurecimento é o segundo maior desejo de Deus para a igreja. Por que você diz isso, Drummond? Porque todos esses 5 dons ministeriais, pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, foi colocado na igreja para você crescer. O que Deus tinha em mente, eu vou colocar pessoas para que através dessas pessoas a minha igreja seja madura. A fé dessa igreja seja madura. Drummond, por que não é o primeiro desejo? Porque, irmão, no segundo desejo, Deus colocou 5 dons ministeriais. Mas no primeiro desejo, Deus não mandou pastor, evangelista ou profeta. Deus mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar. O primeiro desejo de Deus, nenhum homem podia fazer, só Jesus Cristo. Que era o que, Drummond? Era salvar. Salvar o homem perdido. Se há um desejo no coração de Deus para todo homem, é que nenhum só pereça, que nenhum só vá para o inferno. Você que está me ouvindo aqui, ou pela rede super, ou pela internet, Jesus não quer que você vá para o inferno, porque Ele já morreu no seu lugar. Eu creio e declaro que essa noite vai ser uma noite de salvação também. Primeiro e maior desejo de Deus é salvar aquele que está perdido. Livrar ele do inferno do porvir, e talvez do inferno agora, de uma vida tão terrível e sem vida com abundância. Mas amado, depois do primeiro desejo de Deus, que é salvar o perdido, o segundo maior desejo, depois que eu e você nascermos de novo, é que eu e você amadureçamos. Nós estamos vivendo no Brasil um grande boom de salvação, e glória a Deus por isso. Tem tantas igrejas cheias e lotadas. Tem tanta gente se achegando à igreja, mas tem tanta gente permanecendo na meninice. Nossas igrejas estão lotadas e glória a Deus por isso. Mas, meu amado, chegou o tempo da igreja brasileira amadurecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Lagoinha não vai alcançar só em quantidade, Lagoinha vai alcançar também em qualidade, em maturidade. Tem irmãos que me ouvem falar isso e falam assim: não, pastor, depois que eu nasci de novo e que fui salvo, o que mais Deus deseja na minha vida é que eu seja batizado com o Espírito Santo e fale em línguas estranhas. Irmãos, eu creio que Deus quer que você seja cheio e fale em outras línguas, mas até o falar em línguas, o propósito, sabe qual é? Edificação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Peraí. Edificar é construir, é crescer. O que você está dizendo? Que até o falar em línguas, o derramar do batismo com o Espírito Santo, não é uma experiência que Deus está fazendo isolada, não. Eu estou te enchendo do meu Espírito, para que você seja edificado, cresça, amadureça para o meu propósito. Dons ministeriais dados à igreja para isso. O Espírito Santo, falar em línguas para que a igreja cresça. Outros irmãos falam para mim assim: não, Drummond, depois que eu nasci de novo, o que Deus mais quer é me abençoar. Amados, eu creio na bênção, eu creio na prosperidade, eu creio que Deus abençoa a nossa família. Quem crê comigo assim? Opa, eu creio.
Mas por favor, me entenda bem. Deus abençoa a nossa casa, a nossa família, mas nem a bênção, irmãos, é a bênção pensando nela mesma só. O que Deus está querendo através da bênção é nos levar a crescer. Aliás, eu digo mais, tem muita gente que não está vivendo a plenitude das bênçãos de Deus, porque não amadureceu. Quantos aqui são pais? Pai e mãe, levanta a mão aí, os pais, só os pais. Deixa eu ver vocês. Pensa comigo, vocês que levantaram as mãos agora. Se o filho de vocês pedisse para vocês o seguinte: papai, mamãe, ele tem 5 anos de idade, imagina, 5 anos. Ele virasse para você e falasse assim: eu quero um carro para dirigir em Belo Horizonte, de preferência uma Ferrari. Aí os pais iam olhar para a criança e falar assim: eu também, gostaria. Mas realiza comigo aqui, imagina que você tenha o dinheiro na conta para comprar uma Ferrari. Ah, gente, recebe aí, gente, dinheiro na conta. Aí. Imagina, você tem um dinheiro na conta, então você pode. Você ama seu filho. Aí imagina que ele ajoelha e fala: papai, por favor, me dá um carro para eu dirigir BH. Ele chora na sua frente, ele pede, ele clama. Você pode, você ama seu filho, ele está chorando. Mas qual pai e mãe aqui vai dar um carro para ele dirigir em Belo Horizonte? Nenhum. Sabe por quê? Você pode, você ama, ele está pedindo, mas ele ainda não tem maturidade para receber isso. Eita, tomara que você esteja pegando. Tem irmão que fala para mim assim: Drummond, eu não entendo. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus me ama, eu estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe a dor. Deus pode, Deus me ama, eu estou pedindo porque Ele não me dá, porque Ele está esperando o seu crescimento, irmão. Tem gente imatura querendo casar, que não está preparada para o casamento. E Deus está falando: filho, eu não te dei, porque se eu te der, você vai destroçar tudo. Aí Deus fica: amadurece, amadurece, filho. Ouve o pregador, cresça, deixe eu levar você ao crescimento. E aí sabe o que as pessoas falam? Mas e o casamento? Eu quero tanto beijar a boca e ser feliz. E Deus está falando: filho, se aprofunda na minha palavra, ora, busca, cresce, e o resto vai ser acrescentado, filho. Irmão, o foco de Deus nunca foi simplesmente abençoar seu povo. Ele abençoa, mas o que Ele mais quer é amadurecimento. Uma vez chegou uma mãe para mim, e ela estava me contando de um momento terrível que ela passou. Talvez os pais que levantaram a mão passaram por isso também. E essa mãe foi muito engraçada, ela contando. Aquela assim, bem exagerada, foi engraçado. Mas ela disse assim para mim: Drummond, foi terrível quando eu fui levar meu filho pela primeira vez no colégio. Ela falou assim para mim: eu fui levar, Drummond, foi a primeira vez que meu filho ia ficar sem mim. Aí ela pegou a criança assim, foi levando assim para a tia, para a professora, né? Ela disse que o coração dela começou a ficar apertado. Quando o filho percebeu, olha só, que ela ia dar ele na mão da professora e ia embora, o filho abriu um berreiro e começou a chorar. Aí ela conta que o filho chorava de lá e ela chorava daqui. E aí ele falou assim: mamãe, não... Aí imagina, né, criança às vezes pega pesado. Fala: mamãe, não me deixa, mamãe. A criança chorando: não me deixa, mamãe, não me deixa. Aí ela chorava de lá e a mãe chorava daqui. Aí ela falou assim: mas assim, Drummond, mesmo assim, eu deixei com a professora, fui chorando para o carro, doeu mais em mim, eu acho, que nele. Eu dirigi para casa chorando, mas eu não deixei ele vir comigo, porque ele tinha que ficar no colégio, porque o colégio é um lugar onde ele vai amadurecer. Dá um sorriso para mim essa noite.
Tem gente que fala assim: Drummond, eu não entendo. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus me deixou. Eu estou chorando, será que Deus não se importa? Ele também se importa e dói no coração dele. Mas entre tirar você de uma situação de amadurecimento e te dar conforto, Deus vai te dar amadurecimento, irmão. Eita. E eu falo, Drummond, para Deus: não me abandona, pai. Ele não te abandonou. Mas muitas vezes, irmãos, o coração dele está tão interessado em te amadurecer, que por alguns momentos você vai se dar em situações onde ele quer te ensinar a fazer crescer. Amadurecimento é muito importante. Pensa comigo, Deus investiu os dons, o próprio Espírito, o batismo com o Espírito para te amadurecer. A plenitude das bênçãos de Deus estão esperando o seu amadurecimento. Drummond, se amadurecer assim é tão importante, o que é a maturidade? Quais são as características de alguém que tem uma fé madura? Eu queria falar com você hoje apenas de duas. Há várias características, mas eu queria me focar em duas características de alguém que é maduro. Toca no seu irmão do lado e fala assim para ele: é tempo de amadurecer. A primeira característica, preste muita atenção, ela talvez seja uma das características mais centrais para que a gente seja homens e mulheres maduros. Que característica é essa, Drummond? Equilíbrio. Diga comigo assim: equilíbrio. Eu e você, se queremos crescer, se queremos viver uma vida madura, uma fé madura, precisamos de equilíbrio. Essa não é uma palavra hoje tão popular. Se você reparar bem, as pessoas estão tão imaturas hoje, tão imaturas, que elas tendem ou para um extremo ou para o outro. Hoje, no mundo político, no mundo eclesiástico, você percebe que o que está mais em vibe, ou o que está mais em tona, é exatamente ser de uma extremidade. Ou de um lado ou de outro. É incrível como as pessoas não conseguem, nesse tempo, ter a maturidade de pegar algo bom de uma ideologia, algo bom de uma outra ideologia e ter equilíbrio. É impressionante como isso acontece, irmãos, até mesmo nas Escrituras. Isso que a gente está falando vai ser tão sério para a maturidade, porque até mesmo igrejas já se dividiram por falta de equilíbrio. Você quer ver, hoje no Brasil tem igrejas que são da palavra, é só a leitura da palavra, não tem nada de oração e fervor. Então essa igreja lê a Bíblia, ora, tem uma ética cristã, mas não tem fervor. Por outro lado, tem um nível de igreja que só ora e não lê a Bíblia. É o povo do manto do Nagassuba e do Nagasai. Que ora, que clama, mas não lê nada. E as igrejas estão em desequilíbrio, porque um vive uma coisa e o outro vive outra. Mas Deus está levantando uma geração madura equilibrada, gente. Eu creio nisso. Agora vamos entender por que o equilíbrio é um sinal, é uma marca, é uma característica de maturidade. Irmãos, pecado não é apenas uma coisa em si. Pecado também é uma coisa boa, feita de forma desequilibrada. Deixa eu explicar isso. Adultério, pouco ou muito, é pecado. Mentira, pouco ou muito, é pecado. Pecado não é apenas uma coisa em si. Quando eu falo uma coisa em si, estou falando, por exemplo, de adultério, mentira, fofoca. Isso muito ou pouco, equilibradamente ou desequilibradamente, é pecado em si mesmo. Mas pecado não é apenas uma coisa em si como adultério. Pecado também é uma coisa boa, feita de forma desequilibrada. Quer ver uma coisa? Sejam sinceros aqui essa noite. Quem é que gosta de comer? Levanta a mão. Levanta a mão e o pé. Aquela picanha. Aquele pãozinho de queijo com um cafezinho. Ah, lá, machai. Comer é bom demais, gente. Comer é uma bênção. Comer é bom demais. Comer é uma bênção do Senhor para cada um de nós.
Agora, irmãos, por favor, interajam comigo essa noite. Existe um pecado na Bíblia, uma obra da carne, quando alguém come de forma desequilibrada. Como é que chama? Gula. Ou alguns chamam de glutonaria. Agora, pega comigo o princípio. Comer não tem nada de errado, comer é bênção de Deus. Mas comer de forma desequilibrada, exagerada, faz algo que é bom se tornar pecaminoso. Deixa eu colocar outra questão. Quem é que concorda e gosta de descansar? Quem concorda que descansar é bênção? Levanta a mão e pede de novo. Jesus, descansar é bom demais. Ganhar água de coco, ir para Guarapari, Arraial do Cabo. Descansar é bênção. Descansar não é só bênção, não, é ordem para nós. Agora, gente, interajam outra vez. Descansar de forma exagerada, desequilibrada, é um pecado chamado... Eita! Preguiça. Tô vendo só vocês cochichando um com o outro. Tem gente falando, vigia. Olha o princípio. Algo bom, comer, descansar, se torna pecaminoso pelo desequilíbrio. Outra, quantos concordam que trabalhar é uma bênção de Deus? Levanta a mão aí. Não foi com o mesmo entusiasmo de comer e descansar. Não foi. Mas trabalhar é uma bênção. Tem nada de errado em trabalhar, na verdade é a ordem de Deus para a gente trabalhar. Agora aqui comigo. Trabalhar demais pode estar te levando a um ativismo que você esquece do seu Deus e da sua família. Do que você está dizendo? Que a vida de santidade, irmãos, é uma vida de equilíbrio. A vida do maduro é uma vida equilibrada. Tem gente que está vivendo uma vida imatura porque só faz uma coisa e está deixando outras de lado. Há um desequilíbrio, irmãos. Isso aqui é uma bênção de Deus. É bom ter um WhatsApp, um Instagram, Facebook, essas coisas são boas. Comunica, interage um com o outro. Mas, irmão, tem gente gastando 6 horas com isso. E 5 minutos para orar. E depois ele fala assim, eu não sei porquê, eu não estou cheio de Deus. Obrigado, irmão. Desequilibrado. Você já viu criança, pai? O pai e a mãe tem que dar equilíbrio para a criança, porque se deixar, irmão, a criança só quer brincar. Só quer brincar, jogar bola. Aí o pai e a mãe, o que tem que fazer? Equilibrar, filho, hora de tomar banho. Não, só brincar. Tomar banho, agora é hora de tomar banho. Aí o que o pai faz também? Agora é hora de estudar. Pessoas maduras dão equilíbrio para pessoas imaturas. Porque a imaturidade, irmãos, ela leva a gente a viver uma vida desequilibrada. Sabe qual é a resposta para saber se você realmente é uma pessoa madura? Tomara que esteja pronto para me ouvir. Como é que está o seu tempo? Está equilibrado? Tem tempo para você dobrar o joelho e orar? E tem tempo de beijar na boca da sua esposa? Tem tempo de abrir a Bíblia para meditar na palavra e ir para o cinema com seus amigos? Tem tempo para você fazer um jejum e tem tempo de você ir na academia cuidar do seu físico? Que silêncio, Senhor. Estão pensando, né? Nós estamos equilibrados no dia. Porque tem gente que acha que ser maduro e ser espiritual é ficar na igreja orando o tempo todo, enquanto a esposa dele nem vê a cara dele. Tem cara que acha, não, eu sou jovem, vou para a igreja, busco, e não passa um tempo com a mãe e com o pai. E aí quando a mãe e o pai querem falar com ele, ele está aqui. Fala, pai. Fala. Já ficou 10 horas nesse negócio. Equilíbrio. A minha pergunta é, o seu tempo está equilibrado? Isso revela bastante a sua
maturidade. Tem gente que, quando me ouve falar assim para mim, Drummond, mas equilíbrio é a marca da maturidade. Irmão, olha para Jesus. Tem gente que quer destacar um ponto, né? A fé de Jesus, o amor de Jesus, o serviço de Jesus. Irmão, tudo isso é maravilhoso, mas repara que Jesus tinha uma maturidade para ser equilibrado com tudo isso. Jesus era convicto sem ser orgulhoso, era manso sem perder a autoridade, sabia estar no secreto com o Pai e sabia estar com as multidões, era dependente para ouvir e era ativo para trabalhar. Ele era o cordeiro, mas também o leão. Se alguém quer ter maturidade, irmão, aleluia. Se alguém quer ter maturidade, precisa olhar para Jesus. A gente fica destacando um ponto quando Deus quer que a gente chegue à medida da estatura completa de Cristo. E o que Cristo tinha era equilíbrio. É impressionante. Tem gente que fala para mim, Drummond, eu amo orar. Aí eu pergunto, você lê a Bíblia? Não preciso do conhecimento. Conhecimento é direto com o Pai. Você fala assim, irmão, como é que é a sua vida espiritual? Ah, irmão, eu gosto de ler. Eu leio todos os livros, enciclopédia, eu leio tudo. Todo mês eu estou lendo 3, 4 livros. Que bênção, irmão. E a oração? Ah, conhecimento é pela palavra. Não, irmão. Se você não dobrar o joelho para orar, você nunca vai conhecer o Deus da palavra. Se você não abrir a palavra, você vai ver que não terá profundidade por meio da oração no conhecimento de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Sua vida está em maturidade, sua vida está em equilíbrio. Repara que o equilíbrio precisa vir, essa simetria precisa vir no caráter. Eu já vi igrejas, irmãos, é impressionante. A igreja, ela só tem um lado, ou parece que só tem uma banda da Bíblia com ela. Como assim, Drummond? Ela só fala de santidade e de arrependimento. Irmão, esse assunto bíblico é. Então a pessoa vai lá, seja santo, abandona o pecado, viva para Deus, crucifique a sua cara, aquela coisa toda. Por outro lado, irmão, tem uns irmãos que escolheram só uma banda da Bíblia. E aqueles irmãos que são assim, falam só sobre a graça, sobre o amor. Ele fala assim, Deus te ama. Você é mais que vencedor, está sentado nos lugares celestiais. Você é o tchuc-tchuc de Jesus. Você é querido, você é amado. E eles animam, liberam graça. E parece que esquecem a outra banda da santidade. Tem gente que fala só da graça e esquece da verdade. E tem gente que só fala da verdade, da santidade e esquece da graça. Irmão, uma igreja que só corrige, mas não anima, uma igreja que só corrige e não anima, formará desanimados. Uma igreja que anima, só anima, mas não corrige, formará iludidos. Mas uma igreja que corrige e anima, formará cristãos equilibrados, maduros. Aleluia, aleluia. É por isso que cada terça-feira aqui, irmão, às vezes vem alguém para levantar você, para te dar esperança, fé, para levantar, para dar graça, ânimo a você. E tem terça-feira que vem aqui, que você nem fala aleluia, você fala aleluia. É ou não é? Porque nós precisamos desse equilíbrio. Não só no púlpito, mas na nossa vida. Eu conheço gente, no dia a dia, que parece ser a pessoa da verdade, que luta pelo que é certo. Sabe aquela pessoa que luta pelo que é certo, que dá a vida pelo que é certo, que luta para estabelecer aquilo que é a verdade? Irmão, lutar pelo que é certo, é certo. Mas vocês já repararam que essa pessoa estabelece a verdade, o que é certo, e deixa uma porção de gente machucada à volta? Eu brinco que a pessoa mata uma barata com uma bazuca. Ela luta, isso aqui que é o certo, mas uma porção de gente machucada. Por outro lado, irmão, você também conhece gente que é tão amorosa, querida, amável, que ama, que se importa, que sabe o nome, sobrenome, CPF, sei lá, que se importa tanto, que ama tanto. E amar, irmão, está certo.
Mas ela ama tanta pessoa que deixa a verdade de lado. Equilíbrio, irmãos, em saber amar, mas também saber falar a verdade. Porque quando o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se é para o Senhor, bata mais forte em mim. Ele é o Verbo que se fez carne. Fala para o seu irmão assim, você está em equilíbrio? Pergunta a ele aí, você está em equilíbrio? A segunda e última característica para a gente terminar. Vem comigo em Filipenses capítulo 4. Já queria pedir para os músicos assumirem os postos aqui, os instrumentistas. Filipenses 4. A partir do verso de número 11. Primeiro sinal, primeira característica tão importante para uma pessoa madura é o equilíbrio. A segunda e última para a gente terminar está aqui. Filipenses 4, verso de número 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a alegrar-me, a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Vamos dizer juntos o verso 13? 1, 2, 3 e... Posso... Irmão, o apóstolo Paulo tem uma lição de maturidade para nós aqui, importantíssima. Muito, mas muito importante. O famoso apóstolo Paulo está preso quando escreveu a carta de Filipos. O apóstolo Paulo já teve várias experiências com Deus, ele dá um conselho muito maduro. Baseado em sua própria experiência, Paulo mostra uma maturidade, um sinal, que se nós queremos a maturidade, esse é o nosso alvo. Que alvo, Drummond? O apóstolo Paulo diz aqui, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu gosto desse aprendi, porque indica que Paulo não sabia, ele aprendeu. E se Paulo aprendeu, a Lagoinha também vai aprender. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Aí ele cita as situações. Ele fala, abatido, com necessidade, em abundância, em escassez, em fartura e em fome. Irmãos, Paulo aprendeu algo que pessoas maduras começam a aprender. E essa realidade se chama alegria em Deus no meio das adversidades. É muito forte o apóstolo Paulo ter escrito Filipenses 4. E nessa carta, ele mesmo dizia o seguinte: eu vos digo, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aí depois ele fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê, gente? Porque a alegria do apóstolo Paulo não está em fartura ou em fome, está no Deus da salvação. Vamos todo mundo ser sincero essa noite. Todos nós já passamos por momentos lá em cima e lá embaixo, é ou não é? Momento que você teve lá em cima, sei lá, você estava com uma boa condição financeira. Momento que você botava a mão no bolso e nem dinheiro para o miojo você tinha. Momento que na família estava tudo ok. E momento que está lá embaixo. Irmão, a vida muitas vezes parece uma montanha russa, é ou não é? Lá em cima e lá embaixo. Quem já viveu momentos de altos e baixos? Levanta a mão aí, todo mundo. Todos nós, né? Agora cá para nós.
Tem adversidade que arrancou os cabelos da tua cabeça há 5 anos atrás, e que se eu te perguntar aqui hoje, você nem lembra. Tem gente que parece ter uma fé que só se manifesta quando tem escassez. Ele busca, ele clama quando está tudo mal, mas quando está tudo bem, parece que ele se esfria. O cara clama pela prosperidade, quando a prosperidade vem, ele abandona. Por quê? Porque a alegria dele não está em Deus, a alegria dele está num bolso cheio, numa prosperidade na casa dele, e não no Deus da salvação. É tão sério o que a gente está falando, irmãos, que uma pessoa madura, ela não está atenta aos movimentos da montanha russa, ela está atenta ao Deus que está com ela no deserto, mas está com ela também na terra prometida. Chega de colocar a sua atenção em 2020 em circunstâncias, em adversidades. Chegou a hora de um tempo de uma fé madura, de uma fé colocada apenas em Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Isso vem e vai, irmão. Talvez você esteja me ouvindo falando assim: Drummond, tem algumas coisas na minha vida que eu quero que mude, mas no geral eu estou bem, no geral está tranquilo. Irmão, aí mesmo, busque mais. Sabe por quê? Você está dizendo o seguinte: Senhor, não é por dinheiro e nem por prosperidade que eu te sigo porque te amo. Amado, se você precisa de uma enfermidade e um problema financeiro para buscar, você busca é uma cura, um remédio, é um dinheiro e não o Deus que te chamou. Se eu busco a Deus só quando tem problema, eu estou procurando solução e não uma pessoa. Minha esposa não está comigo, irmãos, porque ela arruma a casa, faz comida. Ela está comigo porque eu amo ela. Deus está levantando uma geração de gente madura, verdadeiramente madura, que não está atenta simplesmente ao que Deus faz, ela está atenta ao que Deus é. Eu sou apaixonado pelos noivos de Caná da Galileia, irmãos. Eles não chamaram Jesus para resolver um problema. Lembra, João capítulo 2, o milagre da água transformada em vinho. Aquele, diz a Bíblia, foi o primeiro milagre que eles fizeram. Primeiro milagre que Jesus fez, perdão. Primeiro milagre que Jesus realizou. Ou seja, Jesus não foi convidado para a festa pelo que ele fazia. E ele foi chamado, irmão, não foi para resolver problema, foi para se alegrar com os noivos. Eita! Há uma maturidade que Deus quer gerar em nós. Se você está na festa, se você está vivendo um momento maravilhoso, você quer Jesus não porque Ele faz, mas você quer ter alegria junto com Ele para sempre. Para sempre. Nossa fé não está firmada no que Ele faz, mas no que Ele é. Tem gente que está servindo pelo que Ele vai fazer, mas aqui em Lagoinha Deus está levantando uma geração que não serve pelo que Ele fez, não serve porque Ele vai fazer, serve pelo que Ele já fez. E Ele já morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Se é para Ele, bata bem forte mesmo, irmão. Eu vou terminar, fica comigo. Esse amor, essa graça, ela nos leva a ter prazer na pessoa de Cristo. E aí, irmão, quando tem bom resultado, você não está com alegria no resultado, está com alegria nele. Uma vez os discípulos vieram contando: Senhor, no teu nome os demônios se submetem, no teu nome os enfermos são curados. E eles estavam todos felizes, porque tinha cura e tinha libertação. Jesus vira para eles e fala assim: gente, não se alegra com isso, se alegra com o nome de vocês escrito no livro da vida.
Jesus está dizendo: se alegre com o fato de que vocês estão salvos para viver a vida eterna. Fé madura é uma fé equilibrada, é uma fé que coloca alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Parece que quando o mundo desaba, pessoas maduras falam igual Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé onde você está.